Olá, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora. Mais uma vez nós estamos nos encontrando aqui no programa Empreender Tecnologias. E já na temporada 2016, durante o período de férias, estivemos aí com os programas, algumas reprises, e agora já estamos retomando junto com os docentes da instituição e trazendo para você muita informação, informação atualizada, informação que circula aqui nos campos da Unifev. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios do Labim a professora Manuela dos Santos Sanches. Obrigado por estar presente mais uma vez, Manuela. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui, batendo esse papo com você. A Manuela é graduada em Propaganda e Marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pelo Mackenzie, especialista em Recursos Humanos pela Unifev. É docente dos cursos tecnológicos e de Administração de Empresas do Centro Universitário de Votuporanga, ministra aulas em módulos de pós-graduação, inclusive da GV. Atuou em empresas de grande porte, implantando comunicação interna e endomarketing. Prestou assessoria de marketing e gestão de pessoas em empresas de médio porte e gerenciou também o relacionamento com clientes na área de saúde, além dos treinamentos ministrados em empresas de diversos setores. Está trabalhando que não é brincadeira, hein? Tem bastante coisa. Que ótimo, isso é muito bom. Manuel, hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento. Eu acho que vai ser um tema aí para bastante reflexão, né? Para nós aqui e para eles também em casa. Com certeza. Você acredita que as pessoas se conhecem bem? Olha, Ramon, eu acho que em geral as pessoas se conhecem pouco, né? Eu acho que nós quase não paramos para pensar sobre nós mesmos. É muito mais fácil a gente apontar as características, qualidades, defeitos do outro do que as nossas próprias, né? Então, acho que nós não temos muito esse hábito de pararmos, como você falou, de refletir. E parar para pensar sobre como nós agimos, como nós somos, como nós lidamos com as emoções no nosso dia a dia. Seria como se colocar diante do espelho. Exatamente. Esse espelho também interno, vamos dizer, claro, né? Claro. Para olhar coisas que muitas vezes a gente não deixa transparecer no dia a dia. Os nossos valores. Mas que estão dentro de nós. Os nossos princípios, as nossas emoções. Exatamente. Nossas ansiedades, né? É, na verdade, um laboratório muito volátil tudo isso, né? Eu acho que existem pessoas que, pelo tempo e pela dedicação, acabam se conhecendo um pouco mais. Com certeza. E até ajustando melhor seus comportamentos, suas atitudes, né? Sim. Mas realmente, quando você vive num ambiente muito dinâmico, de trabalho, de estudos e tudo, às vezes falta um pouco esse tempo, né? Eu acho que essa correria mesmo, né? Sim. Do dia a dia faz com que a gente pense pouco sobre nós, que a gente reflita mesmo sobre quem nós somos, como estamos, né? Como a gente reage a algumas situações, muitas vezes. Agora, esse autoconhecimento, na medida que você dedica um certo tempo para isso e você faz uma leitura, isso também deve ser sequenciado por uma prática, por algumas mudanças, por algumas intervenções no seu jeito de ser para melhorar, vamos dizer assim. Com certeza, eu acho que a gente sempre deve buscar a melhoria, né? Nós sempre temos algo para melhorar ou aprender com pessoas mais experientes, com pessoas mais jovens. E, na verdade, eu sinto que as pessoas têm muita resistência à mudança, muitas vezes, né? Claro. Porque a mudança, ela traz consequências. Sem dúvida. Então, as pessoas, para mudarem, têm que assumir a responsabilidade dessas consequências. Bacana. Né? Assumir as suas escolhas, e muitas vezes é aí que é a grande dificuldade. Sem dúvida. Agora, dentro do autoconhecimento, nós temos, de acordo com o que você pôs aqui, nós temos vários eus. O que você diz a respeito? Bom, nós temos, eu falo que é o eu comigo, né? Vamos dizer, o nosso momento. Nós temos que são coisas, eu falo, por mais que a ciência já esteja evoluindo para tentar ler os pensamentos do ser humano, até por conta de situações onde as pessoas têm uma restrição de comunicação, mas ninguém ainda lê o pensamento de ninguém, né? Claro. Então tem aquele momento que é nosso. Realmente a gente muitas vezes se cala. E tem os outros momentos, o nosso eu social, onde nós nos relacionamos nos mais diversos ambientes onde estamos, clubes de serviço,
ambientes profissionais, né, no caso, órgãos de classe, então o profissional que frequenta um conselho da profissão dele, por exemplo, Sim. vários, né, momentos. O eu familiar, nós temos o nosso eu profissional, propriamente dito, e é interessante porque tem pessoas que têm reações muito diferentes. Tem pessoas que são mais expansivas em casa e no trabalho são mais reservadas, ou vice-versa. Claro. Então nós temos realmente esses vários papéis, né, que nós exercemos no nosso eu, vamos dizer. Sem dúvida, sem dúvida. Que tipo de pergunta nós podemos fazer para nós, para nos conhecermos melhor? Fala que Na hora que a gente se põe diante do espelho. Esse exercício seria quem eu sou, de fato. Quem eu quero ser. E a gente pensa que isso é só para o jovem, né? Que está, às vezes, começando a vida. Quem eu quero ser? Não, a gente pode pensar isso todos os dias, né? Quem eu quero ser? Quem eu quero me tornar? O que eu preciso mudar para isso? Onde eu estou hoje? Onde eu quero chegar? Eu acho que essas 4 perguntas são bem básicas para a gente se conhecer melhor. Sem dúvida. Porque muitas vezes a gente vai deixando as coisas acontecer. A vida vai passando e a gente vai deixando de fazer coisas que seriam importantes para que a gente atinja os nossos sonhos, as nossas metas. O duro é chegar no final da vida e não conseguir responder essas pois perguntas. Tem muita gente que eu falo, eu costumo dizer que tem gente que existe e não vive, né? Tem muitos dias que a gente existe, a gente está ali. Mas a hora que a gente se dá conta, o dia já passou, o mês já passou, o ano já passou e você não viveu. E é interessante, quem tiver a curiosidade, teve uma publicação do Steve Jobs nos últimos momentos dele de vida, né, que ele fala um pouco sobre isso, né, das frustrações dele no momento da doença, né, mesmo tendo sido um cara de enormes conquistas, né? De muitas vitórias, de enormes conquistas, mas que aí, naquele momento que ele ficou diante do espelho, aí ele falou, olha, muitas respostas, o duro também não é não conseguir responder, é dizer, olha, não tenho, não sou. Não tenho resposta. Bom, que tipo de pergunta, bom, a pergunta a gente acabou de comentar, será que as pessoas têm receio de se conhecer, de se pôr diante do espelho? Eu acredito que sim, grande parte das pessoas. Tem um filme infantil, e não é só infantil, mas que é uma animação, que é o Shrek, que esse personagem, ele fala uma coisa engraçada, ele dizia que as pessoas são como cebolas. Ele cita isso no filme, que ele fala que a gente tem camadas. E eu acredito nisso, nós temos muitas camadas. Sim. Então nós temos as camadas mais superficiais, que são aquelas que as pessoas veem. Enxergam melhor. Né? Que é o nosso dia a dia, aquilo que a gente deixa transparecer, o nosso jeito de ser, como a gente se relaciona. E tem as camadas mais profundas. E muitas vezes as pessoas têm medo de chegar nessas camadas mais profundas. Porque elas já têm consciência que ali tem algo, ou um medo, ou uma frustração, ou algo que elas gostariam de mudar e não tem coragem. Então eu falo que a pessoa, às vezes, ela vai no espelho, dá aquela olhada rápida, né? Vamos dizer. Sim. Mas ela não quer entrar lá nas camadas mais profundas, porque ela sabe que isso implica em mudanças. Ela tem coisas que incomodam, que ela gostaria de mudar, só que não tem coragem. E ficam presas e não gostam. Então, vamos dizer, quando a gente brinca, falar, cutucou minha feridinha, né? Sim. Quando o ser humano se sente incomodado por alguma coisa, alguém fala alguma coisa, às vezes, uma pessoa mais próxima, e a pessoa até, às vezes, tem uma reação ruim. Porque tocou num ponto que ela não gosta de mexer. Porque ela precisa mudar, ela tem essa consciência, só que ela não gosta de chegar até ali. São as fugas, né, que nós temos. E dá para dizer também que, assim, no nosso interior, essas camadas todas, elas acabam influenciando no que a gente é externamente, principalmente em situações extraordinárias. Com certeza. Que as que estão sob controle... Já está no piloto automático, né? Está no piloto automático, você tem o domínio. Sim. As extraordinárias, né, justamente, elas estão fundamentais. Por isso tem que ter coragem de ir lá dentro, lá no fundo, e mexer no que precisa mudar. Aí entra aquela relação até com inteligência emocional, né? Que é você reconhecer e conhecer as suas emoções. Sim. Então, muitas vezes, a pessoa, nesses momentos mais extremos, ela precisa desse controle, dessa inteligência emocional. E com aí, certeza. Como ela não costuma visitar esse cantinho dela ali, quando é por isso que ela chega... A gente, às vezes, vê aí um telejornal, por exemplo, uma pessoa que atropelou e fugiu,
né? Exatamente. A pessoa não teve a Não soube coragem lidar. de dar o atendimento, às vezes porque lá no fundo ela não soube buscar, Sim. né? Não tinha a reserva, talvez moral ou de resistência, de responsabilidade para poder assumir ter essa ali. atitude, né? Por isso que a gente tem que cuidar. Legal, acho que esse tema é fantástico. Bom, falando em mudança, já que a gente tocou nisso, em mudar, em mexer, se autoconhecer para mudar, como as pessoas lidam com isso? Como eu comentei, né, amor? Eu acho que o ser humano tem uma tendência muito grande de acomodação. Toda mudança incomoda. Eu falo, às vezes, né, no ambiente de trabalho, né, você, às vezes, muda um móvel de lugar, a pessoa já se incomoda. Muda algo na mesa de lugar, a pessoa já se incomoda. Ou em casa também, na vida pessoal. Então, a mudança sempre traz essa resistência por aquilo que eu disse, pela questão das consequências, que a pessoa vai ter que assumir essas escolhas, né? Então, toda mudança implica num tipo de esforço, de disciplina, muitas vezes. É a pessoa que quer fazer uma atividade física e ela sabe que ela vai ter que se disciplinar. É a pessoa que quer, né, muitas vezes, ter um tempo para ela, como nós falamos, é difícil reservar um tempo para ela, seja para fazer uma outra atividade, ter uma atividade de lazer com a família. Então, tudo que implica mudança envolve um esforço também, além dessa consequência que a pessoa já tem que ter responsabilidade sobre ela, implica num esforço, né? E nós temos uma tendência muito grande de acomodação. Então, a mudança, ela incomoda nesse sentido. Agora, além de aspectos externos, aspectos comportamentais, existe também, nessa questão dos impulsos, existe também muitas vezes questões de valores que a gente precisa observar, ter coragem de encarar se eu sou às vezes agressivo, se eu sou áspero, quando eu sou indiferente. E trabalhar isso. Com certeza. Né? Com muita delicadeza e com muita tudo que determinação. nós sentimos que nos incomoda, a gente deve buscar a mudança, né? Por que não? Sim. E muitas vezes a gente também fica preso a valores que foram passados na nossa educação. Tem valores que são muito positivos, mas também tem coisas que vieram de uma época que a cultura era diferente, que a sociedade era diferente. Por que não mudar? Sim, né? Então, muitas vezes a gente se prende a valores e isso impede as pessoas até de serem felizes, né? A pessoa fica muito presa a coisas, a crenças que ela tem e que ela toma aquilo como verdade e carrega isso pro resto da vida, muitas vezes, né? Agora, uma pergunta, eu sei que não é a sua área específica de atuação, mas em alguns momentos é importante que a pessoa busque auxílio profissional para empreender essa jornada? Com certeza, eu acredito que nós temos, né, vários tipos de profissionais que podem auxiliar, desde um psicólogo, em alguns casos até um psiquiatra, um médico psiquiatra. Terapeutas. Os terapeutas, né, em geral. Muitas vezes, se for uma situação profissional, o próprio auxílio de profissionais aí, né, de coaching. Então, tem uma série de coisas que as pessoas podem buscar, um aconselhamento, né? Eu acredito que é muito importante, com certeza. Se a pessoa tem dificuldade, ela própria, de lidar com isso, os profissionais estão aí justamente para fazer esse trabalho, né? Muito bacana, muito bacana. E o passo principal para você procurar o profissional, seja para você tomar atitudes pessoais, iniciativas pessoais, seja para buscar ajuda, tem que ser não só o autoconhecimento, mas a admissão de que existem coisas erradas. Exatamente. Partir da própria pessoa e essa vontade de mudar. Né? Porque é muito ruim quando a gente nota que isso é forçado, né? Sim. Então, é uma esposa que quer que o esposo faça, por exemplo, uma terapia, mas precisa partir dele a consciência, senão a pessoa não fica aberta também a esses tipos de tratamentos e auxílios, né? Muito bacana. Manuela, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar. Sem dúvida nenhuma, um assunto de grande interesse. Eu sei que tem muita gente ligada nesse tema, porque está querendo se autoconhecer ou tem a impressão que alguma coisa não vai bem. Isso aí. Nós vamos para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o programa Empreender de hoje, agradecendo aí a sua audiência e lembrando, né, que na segunda etapa a gente vai falar um pouco de questões tradicionais, nós vamos falar também sobre o autoconhecimento, a autopercepção, a autoimagem. Você vai gostar. Fique aí, voltamos daqui a pouquinho.